Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Muito bem, eu de volta aqui para vocês para dar sequência nessa história de valor percebido pelo cliente. No nosso encontro anterior, a gente falou sobre isso, não é? Sobre o valor percebido pelo cliente e como a gente começou a construir essa relação de valor. Qual era a diferença de preço, qual era a diferença de valor e quando é que a gente trabalhava essa história para fidelizar o cliente. Vamos dar sequência nisso aqui agora, que é importante. Então, o valor percebido pelo cliente, ou VPC, valor percebido pelo cliente. Tem algumas historinhas aí, tem algumas coisas para a gente relevar nesse inteirinho. Vamos ver que coisinhas são essas. Vou dar uma corridinha um pouco mais nesse começo de slide, porque esses slides são longos. Essa nossa aula é um pouco longa e eu quero trabalhar com vocês lá bem. O valor entregue para o cliente é uma sequência, é um somatório de coisinhas, não é? Valor da imagem, custo psicológico, valor pessoal, como é que o cliente entende aquilo, o custo da energia física para se deslocar, para ir até a loja, ou até mesmo se o cara está comprando pela internet, também tem esse incômodo de ele se mexer para comprar. E depois, valor do serviço em si, custo do tempo. Olha quanta coisa o cliente leva em consideração e a gente também deve levar em consideração quando o cara está indo fazer uma compra com a gente. Como a gente tem que entender respeitosamente esse esforço que o cliente está fazendo para comprar algo com a gente, né? Olha quanta coisa tem envolvida aí. O valor monetário, propriamente dito, do produto ou do serviço, o custo monetário e, por fim, aí o valor para o cliente e o custo total para o cliente. Tudo isso é o que a gente entrega para o cliente. Então, não é pouca coisa. Da nossa parte, a gente releva tudo isso e da parte do cliente também a gente releva tudo isso. Então, o esforço do cliente ele tem que ser muito bem percebido, ele tem que ser muito bem entendido, né? O consumidor, a experiência que ele tem que ter envolve esse monte de coisinhas. E nada disso pode ficar de fora. E tudo isso está compondo o valor e está compondo o preço. Tudo isso, compondo o valor e compondo o preço. Porque a entrega para o cliente envolve tudo isso. Se brincar, mais coisas. Toda vez que eu vou montar esse slide, toda vez que eu vou falar de vendas para alguém, eu acabo refazendo esse mesmo slide e ele acaba ganhando outros itens. Então, é um slide que cresce, sempre crescendo. Então, e uma coisa que a gente não pode se esquecer. Por detrás de todo cliente, tem uma família, tem uma empresa, tem uma rede de amigos. Então, o cliente nunca é o cliente por si só. Então, isso é uma coisa também que a gente deve considerar quando a gente está falando da experiência do cliente. Não é? Não pode passar desapercebido, não pode passar batido. Tu não está vendendo para um cara, tu está vendendo para uma família. Tu está vendendo para um cara que pode influenciar um grupo de pessoas. Tu está vendendo para um professor que quando entra numa sala de aula, tem 60 alunos, 70 alunos, 1000 alunos. Quando ele vai para a internet fazer uma live, é exponencial a relação dele com o público. Então, se ele não perceber o valor do seu produto, o valor agregado no seu produto ou no seu serviço, se ele não perceber, ele não fica seu escudeiro. Ele não vai defender aquela empresa, ele não vai defender aquela marca, ele não vai ser fidelizado. Então, tudo que você puder fazer com que seja agregado, percebido pelo cliente, vai somar e vai fazer com que ele seja o seu valor. Vai fazer com que ele seja o seu parceiro. Então, o valor total para o cliente é o resumo de tudo. É o monetário junto com os benefícios, com o econômico, com o psicológico, com o funcional. Funcional, por exemplo, toda vez eu cito esse meu passador de slide aqui. Esse meu passador de slide que eu uso para acessar o computador e para passar para vocês esses slides que o Denis está ali na estação de trabalho gravando para vocês, transmitindo para vocês. Antes de eu encontrar esse aqui, acho que passaram pela minha mão uns 10, 12, 15 passadores de slides diferentes das marcas mais famosas, das marcas mais charmosas que vocês tiverem por aí. Todos foram bons, até que eu encontrei esse aqui. Quando eu encontrei esse aqui, ele se revelou mais funcional do que os outros. Porque ele tem alguns atributos aqui, por exemplo, eu posso programar para de 3 em 3 minutos, posso programar que ele vibre na minha mão para que eu saiba que está no tempo de passar, para que eu chame a atenção para alguma coisa. Eu posso aumentar e diminuir o volume de som por ele. Eu tenho aqui, eu posso apagar uma tela, deixar a tela toda preta. Se eu quiser deixar a tela toda preta com vocês aqui agora, eu deixo. Então ele tem uma série de coisinhas. Esse tem um displayzinho aqui de cristal líquido que eu enxergo. Economiza pilha, não gasta muita pilha. Então ele é extremamente funcional.
Extremamente funcional. Não é o mais bonito, não é, de longe, não é o mais bonito, talvez seja o mais feio. E quando eu percebi que esse aqui ia ser o meu passador que eu ia adotar para as minhas coisas, eu fui na loja e comprei mais um. O irmão dele tá na caixa há mais de 7 anos. O irmão dele, que eu comprei na mesma semana, na semana seguinte, tá na embalagem ainda. Além de tudo, eu descobri que ele é extremamente durável. Extremamente durável. Então, olha o benefício. Olha o valor econômico agregado. Olha o valor funcional. Olha o valor psicológico. Então, esse produto me atende plenamente, me satisfaz plenamente. E hoje, cada vez que eu penso nele, ele me satisfaz mais ainda. Ou seja, depois de quase 8 anos que eu comprei esse passador de slide, os 2 passadores de slide, esse aqui continua vivinho da Silva. E os que vieram depois dele não foram melhorados. Eu ainda não vi um outro passador de slide melhor do que esse aqui. E de que marca ele é, nem sei. É uma marca comum, que você compra aí numa loja num preço comum. É um produto aí de menos de 100 reais e que funciona para mim muito bem. Então olha como ele tem valor agregado para mim. E como ele continua, depois de tanto tempo, tendo mais valor e construindo mais valor. Então quando eu comparo esse produto aqui na concorrência, eu acabo voltando para ele. Porque não tem melhor. Ah, mas mesmo assim ainda tem um lá. Pois é, o psicológico dele me ganhou fortemente. Então não tem nada. O valor que eu percebo nesse produto aqui vai muito mais do que vai muito além do monetário. Muito além do monetário. Vai além do psicológico, vai além dos benefícios que ele me fornece, vai além do psicológico, vai além de muito. Ele supera as expectativas para mim. Simples passador de slide. Então, o custo total para um cliente é essa viagem que o cara faz. É o que ele espera, é o que ele acredita, é o que ele avalia, é o que ele deseja, é o que ele reza para ter. Por exemplo, eu brinco muito. Serviço aqui no estado de Pernambuco, como todo, quase todo, sem querer ser preconceituoso, nem estar julgando, é uma coisa complexa. A gente tem aqui um bom fornecedor de produtos e serviços. Meu sócio dele estava essa semana falando de uma bateria de carro que ele foi comprar. Ele precisava comprar uma bateria para o cara dele, um cara foi lá, ele foi lá na empresa de bateria, falou, preciso de uma bateria para o meu carro. O cara falou, tá bom, custa tanto, pega aqui a bateria, leva e se vira para lá. Esse foi o primeiro cara. A bateria custa tanto, tu pega a bateria. Sabe quanto pesa uma bateria? A bateria pesa aí uns 15 quilos, 20 quilos. Mais ou menos isso, né? Para tu pegar a bateria, tu como consumidor, pôr nas costas, levar, porque o carro dele não estava se movendo, ele tinha que levar a bateria, instalar no carro para o carro se mover. Isso foi o vendedor 1. Vendedor 2. Ele não ficou contente, foi lá noutra loja de baterias para carro. O cara falou, não, posso sim. Já ponho aqui na minha moto, a gente já vai junto, já instala a bateria, já põe o carro para funcionar, beleza. Depois você vem aqui, ajeita aqui, paga aqui, beleza? E era o mesmo preço, não era, Dente? 20 reais a mais. 20 reais a mais para você ter essa comodidade do cara ir lá, colocar a bateria, levar a bateria para você, colocar a bateria para você. Então, o que eu espero como consumidor? Eu espero isso, né? Eu avalio essa compra. Por causa de 20 reais, eu paguei. O Dente pagou os 20 reais a mais para o cara ter essa cordialidade. Então, o consumidor, ele está disposto a pagar algo mais. Se ele enxergar um benefício claramente. Então, o custo total para ele do produto, se tiver um plus e esse plus for satisfatório, ele não rejeita o preço. Ele não rejeita, ele acata. Ele não considera como caro. Você está indo comer com a sua esposa, com a sua namorada, em um restaurante, você sabe que você vai pagar 20%. Em alguns restaurantes, você paga os 20%, você nem questiona. Em outros, você questiona. Por que você questiona? Certamente a tua expectativa não foi correspondida. Certamente o que você esperava encontrar naquele lugar, você não encontrou. Certamente aqueles 20% que você sempre pagou de olho fechado, naquele dia, com aquele atendimento, com aquela comida, não fazia sentido. E você resolve, então, não pagar. Por quê? O custo foi maior do que você estava disposto a pagar e não agregou valor nenhum e você simplesmente decidiu não pagar aqueles 20%. Denis foi comprar uma bateria num segundo lugar. Por quê? No primeiro lugar, ele não estava disposto a carregar uma bateria até o carro, onde estava o carro dele parado no estacionamento do prédio dele, porque ele não quer carregar. Eu também não ia querer carregar, não. Já não tenho mais idade para carregar a bateria nas costas, não. Eu quero um cara na motinha, eu quero um socorrista, que o cara vá lá e resolva para mim isso. Ainda precisava de mais um cabo, ainda precisava de uma chave, chega lá, você não tem essa habilidade. Como é que faz? Tu precisa de alguém, né? Então, se você tem esse agregado no produto, está te gerando um preço maior, mas você tem um plus, você paga.
você não vai chiar dos 20%, nem vai reclamar do cara que não quis levar a bateria ou do cara que levou a bateria lá, porque você sabe que resolve o problema. Então, o cliente está disposto a pagar se ele estiver disposto a ter felicidade. Né? Qual foi a felicidade de Denis, dos hormônios de Denis, quando ele percebeu que ele não ia precisar carregar a bateria até o carro? Nada, 2 quarteirões, mais ou menos, do cara da bateria até a casa dele. 2 quarteirões carregando uma coisa incômoda, que não tem uma alça, não tem uma rodinha, não tem nada, não tem como tu carregar, tu tem que pôr, ou tu abraça e leva que nem uma criança, ou tu põe no ombro e vai carregar 20 quilos de chumbo, ácido, produtos químicos, né, até tu levar pro teu carro. Não é pouca coisa. Então, nessa hora, quando o hormônio da felicidade de Denis não foi atendido, foi mitigado, o que ele fez? Foi para a porta ao lado, foi para o cliente, foi para o prestador de serviço ao lado. Porque ele não estava disposto a carregar a bateria, ele estava disposto a pagar vintão a mais para alguém carregar. Não é? Ele podia ter pago 20, se o filho dele estivesse junto com ele, ele fala, Gabriel, toma 10 aqui para tu levar a bateria. Gabriel, 14 anos, punha nas costas e levava, mas não estava junto. Então aí ele era capaz de aceitar aquele primeiro cara que mandou ele levar a bateria. Mas o segundo resolveu o problema, pôs o carro dele para funcionar, levou a bateria, fez tudo, foi de motinho, voltou de motinho, acabou. Expectativa atendida, o hormônio da felicidade estimulado, deu tudo certo, ele pagou vintão a mais e acabou. Ele vai comprar de novo se precisar naquele cara, ele vai indicar aquele cara como um socorrista mecânico, ele vai fazer aquele cara continuar vendendo, ele vai recomprar porque a percepção dele foi positiva. Então a gente é cliente de tudo. Cliente de tudo. Percebeu como essa relação é frágil? Percebeu como é fácil desequilibrar? É muito fácil desequilibrar essa relação cliente-consumidor. É muito fácil, prestador de serviço, você desequilibrar, em vez de ter uma zona de conforto, ter uma zona de atrito e uma zona de desconforto. Né? Então, o cara falou para você, não, você vai ter que carregar a bateria até a tua casa, criou uma zona de atrito. Criou uma zona de atrito e ele não soube satisfazer, não soube zerar essa zona de atrito. A zona de atrito continua existindo. Então, eu não vou comprar aqui, eu vou comprar em outro canto. Então, quando eu falei lá no começo que às vezes um desodorante vencido pode ser o fator preponderante, aí, o starter, a centelha para uma negociação mal sucedida, é isso. Aquilo que você não percebe, que o cliente percebeu e que desestimulou e que quebrou e que me frustrou e que levou os meus hormônios da felicidade a ficarem irritados em vez de felizes, acabou com a venda. Um comentário desproposital, uma fala preconceituosa, um dito não condizente, é suficiente para acabar a venda. Então, pessoal, muito atento com isso, muito atento com o valor percebido tanto pelo usuário quanto pelo consumidor, porque são muito sensíveis. Né? Essas relações são muito sensíveis, elas se desestabilizam rapidamente. E para que você crie uma adesão, para que você crie como chama deles? Quando a gente atrai, você cria uma atração e uma conversão empática, você tem que trabalhar tudo isso. Todos esses aspectos, todos esses compostos estão lá para você tirar proveito deles. Então, use e abuse da sensibilização do cliente, use da sua empatia, use da sua carga emocional, da sua carga pessoal e transforme isso num ciclo virtuoso, que é o ciclo de vendeu, o cara vende de novo, você explica para ele de novo, ele revende, compra, vende, revende, compra, vende, revende, compra, vende, revende, vai criando uma relação perene. Com um consumidor? Não. Com a família dele, com as pessoas do escritório dele, com as pessoas da faculdade dele, com as pessoas com quem ele convive. Então, hoje, um consumidor está ligado na rede, ele está plugado, instant demand, e para ele desequilibrar essa relação com outras pessoas não custa nada. E ele vai fazer isso com toda a certeza, se você não satisfazer, se você não satisfizer os seus hormônios da felicidade. Está fazendo sentido isso que a gente está falando para vocês desde o nosso primeiro encontro? Quando a gente falou dos hormônios da felicidade, quando a gente falou das experiências, quando eu expliquei para vocês o que era CX e o X, quando eu expliquei para vocês o cliente que dá lucro e o que não dá lucro, quando eu comecei a falar para vocês de como construir essa relação com o cliente, começou a fazer sentido? Eu espero que sim, porque eu vou continuar falando de geração de valor
eu vou continuar falando das experiências do cliente, eu vou continuar falando para vocês de gestão, de prioridades, como você caminha, como você influencia, como você direciona as prioridades do cliente para que ele compre com você e recompre também. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!